Quem sai mais também? O Abel também saiu? Sim, além do Paulo Brax, o Abel Braga também saiu. Ele não gostou da forma como o Paulo Brax foi demitido, mas ao mesmo tempo o Abel Braga já não tinha um papel muito ativo no Vasco da Gama, teve uns problemas de saúde, a chegada do Ramon também tirou um pouco o espaço dele pelo Ramon ser esse cara experiente, então o Ramon não fica já no Vasco. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Vascão. Olha só, Fernando, o Ramon tem contrato até o final de 2024, tá? Isso tá no papel. E, apesar de alguns posts do Ramon e do Emiliano serem mal interpretados pela torcida vascaína, ele vai embora, ele está se despedindo, não há nenhum indício de que o Ramon Dias vai sair do Vasco da Gama. Muito pelo contrário. Ele tem recebido sondagens, ele tem recebido propostas, mas o Ramon, desde o início, quando ele chegou no Vasco da Gama e assinou o contrato, a meta dele era começar uma temporada com o Vasco. Inclusive, o que ele pede, o que ele quer, melhorias no CT, melhorias de trabalho, exigências que ele está fazendo desde que ele chegou no Vasco da Gama e que precisam ser atendidas para que ele continue. Tanto é que na entrevista coletiva, quando ele fala no final e pergunta para ele, vamos ver. Por quê? Ele está no papel de cobrança e ele tem que cobrar mesmo. A estrutura do Vasco tem que melhorar, ele tem que receber material de trabalho, ele tem que receber a estrutura para ele poder desempenhar o papel dele e a função dele da forma que ele quer. Então, obviamente também vai ter que ter uma valorização por tudo que ele fez algo histórico no Vasco da Gama. Eu digo que isso é muito mais importante do que, por exemplo, um título carioca, vamos dizer assim, que hoje tem a menor importância. O que ele fez de não deixar o Vasco cair é até mais importante, porque ele recupera o orgulho e a confiança do vascaíno. E financeiramente Exatamente. Também, né? Então hoje não há nenhum indício de que o Ramon vai sair. Muito pelo contrário. As minhas fontes, o que eu conversei, inclusive ontem, com pessoas próximas a ele o Ramon quer melhorias. Ele faz essas exigências, mas ele não tem nenhuma intenção de sair do Vasco. Vamos mostrar pro seu Amadeu, papai do Casimiro, ou Vene Casagrande, os números do Ramon aí no Vasco da Gama. São 24 jogos, 10 vitórias, 8 derrotas, 6 empates, 36 pontos, 50% de aproveitamento, 30 gols marcados e 29 gols sofridos. Tudo meio a meio, né? Assim, os gols se faz o mesmo número praticamente dos sofridos. E aí você fala, nossa, não acompanhei muito o Vasco, Vene, mas achei esse número mais ou menos, 50% de aproveitamento. Mas é para lembrar que esse cara pegou um Vasco combalido. Quantos pontos o Vasco 9. tinha? O Vasco tinha 9 pontos, quase um turno inteiro já. E todo mundo já dava o Vasco como rebaixado. Não vai conseguir. Ele chega, o Vasco está sem estádio. E sem estádio. Quer dizer, você já jogou... dentro desse número tem um monte de coisa, né? Com certeza o seu marido jogava PlayStation na época, aí quando pegava um time assim, tava todo mundo com a setinha para baixo, desmotivado. O que o Ramon Dias faz, ele bota todo mundo com a setinha para cima. Então, isso não entra aí nesses dados. E, de fato, é um número que, assim, se a gente parar e analisar, 50% de aproveitamento. Nossa, não é nada demais, gente. O Ramon Dias, ele mudou a cara do Vasco dentro e fora de campo. Quando eu digo fora de campo, é na disposição dos jogadores, na motivação dos atletas. Eu acho o seguinte, o Ramon Dias, ele merece começar uma temporada no Vasco, fazer uma pré-temporada, participar da formulação do elenco, de contratação, de dispensa. É um treinador que mostrou que tem potencial para estar à frente do Vasco. E até falei isso aqui antes do fim do Campeonato Brasileiro. Algo para o torcedor vascaíno comemorar independentemente do que aconteça, o Vasco teria um treinador para 2024. Porque ele tem potencial para ser treinador do Vasco, tanto na Série A quanto na Série B, e ainda bem que não aconteceu. Então, assim, eu acho que o Ramon Dias está certo, tem que cobrar melhorias, inclusive no elenco, porque eu ressalto, o elenco precisa de contratação para 2024. O Cris quer que você repita. O quê? Como é que estava o pesal lá no Vasco? Todo mundo com a setinha para baixo. E aí, chegou o Ramon? Ramon Dias, Viagra natural, só é igual o triplo terrestre. E só mais uma informação, Fernanda. Já falei aqui, em 2024 o Vasco da Gama vai receber 270 milhões da 777. É o ano de maior aporte da empresa. E o Lúcio Barbosa ontem garantiu que o Vasco vai fazer contratações grandes, de grandes jogadores para poder disputar uma posição numa competição sul-americana, disputar grandes posições. Isso foi uma garantia dele. E a mudança do diretor de futebol é um claro sinal de que eles não estão satisfeitos. Então eu gostei muito da postura do Lúcio ontem e eu já falei aqui, o nome de sonho do Vasco da Gama seria o Rodrigo Caetano. Mas o nome também que é muito gabaritado e que está mais próximo é o do Alexandre Matos. Sextou e sexta-feira é dia de quê? Giro da rodada. O Soares ontem estava emocionado e curtindo, né, todo o evento. Foi muito legal também a presença dele ontem, o premiado Bola de Ouro lá na nossa premiação. Ó o Vascão, Mari.
O Vascão que, olha, vai pingar um pix. No barrou. No barrou e a conta vai subir. Porque também começa agora, Cícero. Vai subir, né? Vai subir, porque... Vai pingar? Será que vai pingar? Vai ter pix. Ô, Cícero, porque agora que fica na Série A, tem mais aporte pra SAF, tem mais estrutura, tem uma base, tem o Ramon, o vascaíno começa a ficar um pouquinho mais empolgado pra 2024. É verdade, Mari, Bruno, companheiros e fãs de esporte, nós estamos aqui pertinho do CT do Vasco, o CT Moacir Barbosa em Jacarepaguá. Claro que o time já está de férias, como todo o futebol brasileiro. E agora, depois desse grande susto, né, e do alívio de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro para o ano que vem, o Vasco começa a traçar planos para uma temporada bem melhor em 2024. A SAF do Vasco, né, a 777 Partners, como queiram, passa agora a tomar decisões importantes. A primeira delas já foi no dia seguinte, a permanência do Vasco, depois do jogo contra o Red Bull Bragantino. A demissão do diretor esportivo da SAF do Vasco, Paulo Brax. E com ele saiu também o Abel Braga, né? Que era o diretor técnico. O contrato do Abel só iria até o final do ano. Ele já se antecipou, foi solidário ao Paulo Brax, já saiu do Vasco, deve receber seus salários até o final do ano e vai começar uma nova etapa da sua carreira, quem sabe no Internacional de Porto Alegre. Aí agora fica a escolha do substituto. O nome cotado, o primeiro nome único que aparece por enquanto para a SAF do Vasco para substituir o Paulo Brax é o do Alexandre Matos, que está no Atlético Paranaense, diretor de futebol. Ele é formado em administração de empresas, tem 11 títulos na carreira, já passou por Atlético Mineiro, Cruzeiro, Palmeiras, vitoriosamente conquistando títulos em todos os lugares e começou no América Mineiro. Comissão técnica está mantida, Ramon Dias, o técnico, seu auxiliar e filho Emiliano, tem contrato até 2024, até o final de 2024 e vão permanecer. Vocês falarem din-din aí, Pix, vai ter um aporte financeiro aí de 270 milhões de reais que a SAF tem em contrato para esse ano de 2024. Esse aporte é só em setembro, mas com essas garantias bancárias, né, já se pode contratar grandes nomes, não serão muitos, a base vai ser mantida e virão poucos nomes pontuais, mas para chegar e jogar e fazer um time muito mais forte. Cerca de 8 jogadores terão contratos encerrados no final deste ano e os seus casos serão analisados a partir da chegada do novo diretor técnico ou diretor de futebol da SAF, provavelmente pode ser o Alexandre Matos. Vamos ouvir o CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, que falou sobre esse ano ruim do Vasco, só terminou com esse alívio e também nas perspectivas para o ano que vem? Esse planejamento de botar um maior aporte num ano de queda, né? Num ano tenebroso. Como não caiu, esse planejamento deve ser seguido, então é o ano que o Vasco terá, da parte da SAF, mais dinheiro para investir. E os primeiros anúncios, eu até entendo, viu, Mari? Assim, Mariana. Isso, só minha mãe de mata. Eu entendo você não querer renovar, você teve um ano para avaliar, né? O Brax, o Abel saiu em solidariedade e tal. Eu entendo as trocas. Eu acho que, assim, só não concordo com sai trocando tudo. Porque senão você recomeça e depois você pega um caminho, vai. Sim. Segue nesse caminho, mas monta um bom planejamento. O Ramon já não é assim esse caminho? Já é, né? Porque se o cargo dele também estiver ameaçado, aí não, né? Aí você vai, sabe assim, vai começar tudo e a chance de não... Ele já conhece o elenco, ele já conhece a comunidade, ele já conhece o torcedor, ele já conhece a história do Vasco, ele já é conhecido do torcedor, da imprensa. Segue o jogo. Esse valor, ele tem que ser muito bem investido. A questão toda é que a relação da 777 com o torcedor, ela já tem choques. E aí a 777 tem que dar um jeito de se tornar agradável para o torcedor também, né? Chega de ficar contando com a paciência do torcedor e de contando com um grito de Vasco na arquibancada. Agora está na hora de fazer a sua parte também. E também o torcedor não precisa acreditar em tudo que ele ouve e tudo que prometem a ele, né? Por favor. Porque, de novo, né? De novo, porque a gente... Porque parece isso, né, Bruno? Agora, virou 2024, o torcedor que estava desacreditando da SAF não pode cair num conto no fim de ano e falar oba, 270 milhões. Até porque essa grana já teve ali, naquela conta ali, nos 2 primeiros anos, esse dinheiro todo já apareceu. Já foi gasto esse dinheiro. E foi mal gasto, pelo que a gente precisava mesmo passar por uma reconstrução e eu acho que vai precisar passar por uma reconstrução mais
sensível ainda. Dá para falar que tem uma base de um time para a próxima temporada para buscar Libertadores? Não. Não. Acho que vai precisar montar uma base. Porque na conversa, né, na entrevista coletiva do CEO, o papo é de título. Pode pensar, não em título talvez brasileiro, mas tentar uma coisa, começar com o estadual e buscar... não promete nada, né? Hein, Silas? Os caras Mas precisam ficar prometendo toda hora. Não prometeu, acho que ele disse mais num tom de assim, de que o Vasco vai... O Vasco vai buscar. Então, porque em outros anos, em outras temporadas, foi prometido e o torcedor acredita o torcedor se ilude tão... O torcedor é tão carente que ele se ilude com qualquer coisa. Mas você vê, o Vasco sobe com o Jorginho naquele jogo lá em Itu. Lembra? Gol de pênalti do Nenê. O goleiro tinha falhado no penúltimo jogo, estava ali, aquele jogo para ele, ele salva o Vasco naquele jogo, pega uma bola no canto. E depois vem com aquele já um discurso, o discurso primeiro tem que ser um discurso de permanência, de arrumar a casa. Isso. Você vê, trouxe o Payet, trouxe o Vegete, o Léo Jardim, né? Fez um baita campeonato, o Léo Pelé, ele não gosta que chame ele de Léo Pelé, o Léo só. O Paulinho, né, no meio do ano Paulinho, também. o Peck, cara. Então, tem um grupo, o Jair, né? A gente falou do Jair aqui, não? Você tem uma base e principalmente não vai precisar trocar o comando. Ramon Dias falou, o time vai ficar. Ele falou, nós estamos aqui há tanto tempo, olha os resultados que a gente conseguiu. Imagina se a gente está há mais tempo. Então, agora ele vai ter um trabalho, sabe, para contratar, para conseguir, que vai ter as suas precauções, como gastar esse dinheiro, tudo bem. Agora, falar já em, sabe, vai no passo a passo, que eu acho que é o caminho. Olha o Botafogo que está sofrendo porque não foi no passo a passo. A campanha que o Botafogo fez, de onde o Botafogo saiu, ela foi maravilhosa. Só que se criou uma expectativa tão gigante que está todo mundo achando que o Botafogo foi para a 5ª divisão do campeonato. Não. Não é? E o nome do Matos, vocês gostam? É porque esse aí gosta de gastar, hein? Esse com um Pix de 270 milhões vai fazer a festa? Mas eu acho que nessa... ele é compulsivo. Ele é comprador compulsivo. Igual meu avô com site de compra, meu avô que chega da China lá em casa. É mesmo? Lá em São João del Rei? Em BH chega 5 óculos. Ele não enxerga tem 10 anos, mas tem 5 óculos lá em casa. Ele tá tentando, por isso. Se ele colocasse um óculos e enxergasse, ele não precisava comprar outros. Que compra de secador tem 3 fios na cabeça. Mas o Alexandre Matos é bom. Ele é bom nisso, hein? Ele é bom. Em remontar elenco. Ele é bom e o currículo dele fala por ele também. Então, não, ele é bom. Mas com dinheiro ele vai ficar melhor. Consegue curtir mais ainda. Mas você lembra? A primeira vez, aquela história no Cruzeiro lá, que chegou um monte de gente. A gente falou, caramba, o que vai acontecer com o Cruzeiro, com esse tanto de gente que tá chegando? 2 títulos brasileiros. Aí ele foi pro Palmeiras para fazer a mesma coisa. 2 títulos brasileiros. Precisa ter uma gestão, né? Porque o Cruzeiro foi campeão e pagou a conta. Precisa ter também alguém equilibrando essa conta, né? Porque aí... Que não é responsabilidade dele. Ali não era só um gasto, mas existia uma corrupção. Isso. Né? Isso. No Palmeiras não existiu corrupção, existiu nem gasto, investimento, né? Sim. E é o que o Vasco precisa. O Alexandre, ele é ousado. Se ele tiver condição de contratar tudo assim, vocês me dão uma garantia, nome no mercado ele tem, preparação ele tem. Conhecimento, E ele tem também algo que às vezes um outro não tem, ele é ousado. Você vai se lembrar do Dudu esperado de um lado do muro, ou até do outro lado da cidade. É verdade. E o Dudu chega no Palmeiras. Ninguém estava acreditando nisso. E ali foi um Palmeiras diferente, que apareceu... A ida do Vitor Roque não foi ele? Foi. Cruzeiro, ele percebeu no mercado a questão que tinha com o Cruzeiro e contratou. O Hulk estava no Allianz Parque, ele levou para Minas. Sim. Não foi? Ele conta do negócio do Gustavo Gomes também, num podcast, bem legal como ele negocia. O Gomes estava indo pro Boca. Isso. E aí ele entrou no meio ali da jogada e levou pro Palmeiras. Mas pro Vasco agora, Cícero, pro torcedor... Tem muitos erros também nessas contratações todas, né? Não é que tudo que ele toca vira ouro. Não, e às vezes até o outro lado da direção, né? Tá tendo uma pressão muito, vão demitir o técnico. E ele demitiu vários. É verdade. E eu acho que o principal também é entender, né, Cícero, como o Ramon vai fazer parte também de uma SAF, porque a gente sabe que não necessariamente a empresa ela tem que... Às vezes ela toma a decisão ali com ela, com a parte financeira dela, com o diretor, mas que o Ramon tem que ser uma peça importante nessa construção também. Com certeza, Mário. E vai ser. O trabalho que o Ramon fez a partir do momento que ele assumiu o Vasco com 9 pontos ganhos, muita gente já dizendo que o Vasco estava rebaixado, e ele gradativamente foi fazendo o Vasco se aproximar da saída do Z4 até
ele dizer a famosa frase, Vasco não vai barrar, e não barrou, não foi rebaixado, a confiança dele é muito grande. Então, tenho certeza que seja o Alexandre Matos, seja quem vier para a SAF, vai ouvir o Ramon Dias, porque é ele que é um especialista em montar times. E vejam vocês, as contratações do primeiro semestre, não sei a visão de vocês, para mim foram apenas razoáveis. Tanto que o Vasco estava caminhando para ser rebaixado com aquele time do primeiro semestre. Quando chegou o Ramon Dias e passou a indicar alguns jogadores, olha o nível que veio, jogadores experientes, jogadores de liderança dentro do vestiário, que fizeram muita diferença. Medel, o chileno, é um líder nato, né? E passou a comandar o time do Vasco dentro de campo e no vestiário. Paulinho foi talvez o melhor jogador do Vasco. Tudo isso vindo depois que o Ramon Dias indicou. O Verratti, então nem se fala, o artilheiro do time, com 10 gols. Se não fosse 10 gols, talvez o Vasco não tivesse escapado. Então, as contratações de meio do ano pontuais, todas elas foram muito boas praticamente. Então o que o Vasco tem que ter agora é um equilíbrio para continuar contratando, não em quantidade, e sim em qualidade. A base já está formada. Agora você vai fazer algumas dispensas, claro, para abrir salário, né? E vai trazer jogadores pontuais que vão chegar para jogar, e não só para jogar, para fazer diferença. Vieram mais uns 4, 5 jogadores desse nível, líderes, experientes e com futebol ainda para ser útil ao Vasco, o Vasco pode chegar nos objetivos do ano que vem. Esse ano os objetivos não foram alcançados. Era ter tranquilidade e nem passar perto da Série B, né, do Z4. Só respirou na última rodada do jeito que foi. E disputar esse ano a Copa Sul-Americana, quer dizer, classificar para a Copa Sul-Americana do ano que vem. Não chegou nem perto de participar da Copa Sul-Americana. Então, o que acontece? O Vasco agora, para o ano que vem, tem que retomar esse objetivo. Ficar longe do Z4 e disputar, quem sabe, uma Sul-Americana. Aí depois, no outro ano, pensar talvez em títulos, um Carioca, numa Libertadores da América, numa Copa do Brasil. Vamos aguardar, porque as providências vão ser tomadas. Eu tenho certeza que esse Vasco vai subir de produção, talvez não ainda para brigar por todos os títulos, mas para chegar e honrar as suas tradições, a sua camisa e dar tranquilidade e esperança para o seu torcedor. O Vasco já tem negociações avançadas com um diretor de futebol para assumir o lugar de Paulo Brax, demitido nesta quinta-feira. Trata-se de Alexandre Matos, que está de saída do Atlético PR, clube que trabalhou por 2 anos. A indicação de Alexandre Matos para o lugar de Paulo Brax foi feita por Leila Pereira, diretamente para o futuro presidente Pedrinho. A Crefisa será parceira do Vasco da Gama a partir de 2024 e já trabalha nos bastidores. Aproveita para dar aquele like no vídeo, se inscreva, assim você fortalece o canal e não perde nenhuma notícia do Gigante da Colina.